Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, os ensinamentos de Jesus numa explicação segundo a interpretação da doutrina espírita. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue para os seus amigos. Aqui você encontrará sempre palestras consoladoras e confortadoras. Aqui você encontrará aulas que abrangem os temas do Evangelho e dos livros da codificação. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Sejam muito bem-vindos. E para iniciarmos, vamos fazer juntos a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o nosso querido instrutor espiritual Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier palavras confortadoras, alentadoras para o nosso dia a dia. Emmanuel, um dos auxiliares diretos do Cristo para a implantação da doutrina espírita neste planeta bendito, vem em nosso socorro e nosso auxílio, trazendo palavras simples, fáceis de compreensão e de entendimento, trazendo-nos a rota segura para que nós possamos trilhar com confiança e fé este caminho que é Jesus. A lição de hoje é a de número 52, palavra falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Palavras de Jesus,
trazidas por Lucas no capítulo 8, no versículo 17 e 18. Discorre Emmanuel. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral. Mas, igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações do plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos nossa frase, semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes neste ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se ao bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se ao mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Belas palavras, belas lições e um cuidado todo especial com a palavra falada. O que nós estamos falando? A quem nós estamos nos dirigindo? Como nós estamos pronunciando, articulando aquilo que recebemos por intuição ou por inspiração? A palavra é vigoroso fio da sugestão. Sim, a palavra articulada ainda é uma das principais formas de comunicação no planeta de provas e expiações, como o planeta Terra, que ora nós nos encontramos. E começa. É pela palavra que nós recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos também toda espécie de informações do plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Nós sabemos que o Antigo Testamento é a famosa tradição oral. Por 900 anos, aqui em média, essa tradição oral, os ensinamentos dos profetas, dos missionários, essa tradição que passava de geração para geração, de pai para filho. É preciso lembrar que quando houve a cisão das tribos de Israel, Levi, então, ficou o encarregado da religião. Por isso ele não recebeu tribo, porque ele era o responsável por dar continuidade à palavra de Deus, à palavra do Criador, à palavra do Todo-Poderoso. Essa tradição oral de contar os fatos, de contar a história, a tradição, a epopeia dos hebreus para todos nós, é exatamente essa referência, a palavra falada.
porque a escrita era muito difícil. Além de ter dificuldades de encontrarmos escritores, tudo é preciso lembrar que no mundo primitivo, no planeta Terra primitivo, tudo estava ainda iniciando, germinando, sendo semeado. E a palavra aqui falada era fundamental. A escrita difícil, poucos sabiam escrever e ainda menos os que sabiam ler. Por isso, a importância da articulação fonética para levar os ensinamentos daquele que é nosso guia e modelo, pois Jesus, o co-criador deste planeta, foi sempre o responsável por enviar aqui os seus auxiliares diretos. E da mesma forma que a tradição oral manteve os costumes, as tradições, os primeiros rudimentos do amor, da caridade, da civilização, é sempre através da palavra falada que nós recebemos as orientações do mundo espiritual. Hoje, graças a Deus e a Jesus, com o advento do Espiritismo, nós conhecemos e sabemos o significado de mediunidade. Esse meio de comunicação falada entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. O mundo espiritual, a nossa essência, e o mundo físico material, onde todos nós estagiamos para o nosso aprimoramento. E é através da palavra falada, daquilo que nós conhecemos dentro da doutrina espírita como psicofonia, que nós recebemos as mensagens, as lições, como estas contidas no livro Palavras de Vida Eterna e muitas outras obras complementares. Nós estamos através da intuição. A mediunidade de audiência permite às criaturas ouvir as orientações, o direcionamento, sim, para que nós possamos cada dia nos tornarmos criaturas melhores. Através da palavra que nós vamos recebendo as orientações seguras para não nos desviarmos deste caminho que é Jesus. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. A importância de falar não é menos importante do que a de ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Quando nós ouvimos, nós estamos olhando no olho da criatura, no olho do nosso irmão, do nosso semelhante. Muitas das criaturas apenas escutam, estão com o pensamento voltado para outras situações, muitas vezes estão ali mexendo num livro, na bolsa, mexendo em qualquer coisa que está ao seu redor, menos ouvindo, estão escutando. Ouvir é prestar a atenção, é caridade, isso sim. Ouvir para melhor discernir. Por que que é importante ouvir? Porque se nós não ouvirmos com coerência, se nós não ouvirmos com parcimônia, com equilíbrio, com harmonia, nós podemos sim, nós podemos deformar, nós podemos mutilar as informações através daquilo que a criatura está tentando nos passar. Sejam benfeitores, sejam os nossos pais, sejam os nossos amigos, orientadores e, por que não, os professores. Ouvir com coerência para analisar, para depois nós passarmos adiante as informações que se fizerem necessárias. Se nós não ouvirmos do princípio ao fim, com equilíbrio e com harmonia, como que nós vamos raciocinar? Qual será a nossa responsabilidade na continuidade desta forma de comunicação? Na tradição oral, sim, tínhamos lá os escribas, que eram aqueles os responsáveis por ler e interpretar a lei para os leigos,
para os analfabetos, para as pessoas simples. Hoje, graças à evolução, à lei do trabalho, à lei do progresso, à ciência, hoje as criaturas têm muito mais acesso à informação, ao conteúdo prático. Mas de onde ele vem? Como vem? Em que situação foi falada? De que forma foi ouvido? Em que circunstâncias foi? A criatura tinha conhecimento? Ela sabia do que estava falando? Ela tem responsabilidade, comprometimento? É uma opinião dela pessoal ou é uma comunicação de fundo coletivo? Se assim o for, nós assumimos a responsabilidade. Por isso, a colocação de Emmanuel é tão importante. As palavras que nós vamos transmitir pode ser medicamento que cura, pode ser um medicamento que alivia dores e sofrimentos, como pode ser o veneno que causa a intriga, a discórdia e a discussão. Ouvir com equilíbrio, para com moderação vermos o que é necessário e o que é importante passar adiante. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. O lar é a grande escola do espírito. A família é a oportunidade máxima, maior, é a oportunidade que a misericórdia divina nos oferece para que nós possamos nos reconciliar com a lei divina que um dia nós transgredimos. No ambiente doméstico, nós vivemos com espíritos afins, familiares, com afetos, com desafetos, com inimigos, com adversários, com espíritos a quem nós enganamos, mentimos, burlamos, com espíritos a quem nós prejudicamos. Estamos tendo na família, através do amor do Cristo e da misericórdia divina, a oportunidade da reconciliação, da reparação, para que continuemos a nossa jornada evolutiva. É no ambiente doméstico que estão as maiores oportunidades de se avançar espiritualmente, desenvolver o perdão incondicional, a piedade de se colocar no lugar dos outros, agradecer toda ajuda, auxílio e amparo, pois sem esses nossos companheiros de jornada, de viagem, hoje constituído na nossa família, nós não podemos quitar os nossos débitos e as nossas dívidas perante a perfeição absoluta que é Deus, nosso Pai. Apreciação acerca da natureza. Alguns vão reclamar do sol, vão reclamar da chuva, vão reclamar do calor, vão reclamar do frio. Alguns vão blasfemar das circunstâncias em que o planeta envolve. Vão falar dos terremotos, dos tsunamis, dos desencarnes, vão falar das crianças que vão muito prematuramente retornando à pátria espiritual dentro desses flagelos naturais, dentro destas chamadas catástrofes. Porque nem todos têm acesso à informação, nem todos têm acesso à compreensão da necessidade desse refazimento. É através dessas circunstâncias, desses flagelos naturais, que muitas vezes aquilo que seria necessário séculos para ser implantado, pode ser implantado em alguns anos. Isto é misericórdia divina. Isso é amor incondicional de Jesus. Mas, acima de tudo, a palavra falada, ela mostra que nem todos compreenderão de imediato. Alguns levarão mais tempo, outros precisarão que seja ali demonstrado, desenhado para eles o significado daquilo que está sendo dito. Críticas em torno da autoridade constituída. As ordenações humanas, as leis humanas transitórias precisam ser respeitadas, ainda que imperfeitas, ainda que injustos,
Muitos dos poderosos, das autoridades, de todas as formas, políticas, eclesiásticas, trabalhista, toda autoridade e todo poder que se constitui uma autoridade. Muitas vezes as mordomias, regalias e privilégios são motivos para que todos possam falar, possam opinar, para que todos possam ali expressar tanto a condolência, tanto o amor e a caridade, como um desabafo, muitas vezes carregado de ódio, carregado de raiva, de inveja e de ciúme. Essas ordenações, essa autoridade constituída precisa ser respeitada, mas as criaturas precisam estar num patamar de entendimento que compreendam a transitoriedade da nossa existência. O que nós estamos buscando neste momento é o aprendizado, é a reparação. E essa lei, ainda que transitória, que essa autoridade, que ainda aos nossos olhos, e principalmente de acordo com o que é falado, não merece a nossa compaixão, não merece o nosso respeito, ainda que sendo contrário àquilo que hoje nós já defendemos e já vivenciamos, precisa ser respeitado. Notas alusivas à conduta dos outros. É sempre mais fácil cuidar da vida do outro. É sempre mais fácil analisar a vida dos outros, o que eles fazem, o que eles agem, como eles se relacionam com a vida, com as pessoas, como é a representação deles aqui neste planeta. Não cabe a nós julgar. Jesus, quando caminhou aqui entre nós, Jesus não se deixou contaminar. Jesus não se deixou levar por palavras, pelo que os outros diziam. Jesus tinha a sua opinião, respeitava a ignorância, respeitava a intelectualidade, mas isso não significava que ele concordava nem com um, nem com outro. A concordância de Jesus é com a lei divina, são com os valores do Criador, do Todo-Poderoso, da perfeição absoluta. Jesus veio nos mostrar isso. A luz, ela sim, ela pode adentrar o pântano, ela continua sendo luz. A mesma forma, o sal, sejais vós o sal da terra, não se contaminar, não se macular, não adulterar de acordo com conveniências e interesses. Sejamos o sal da terra para que possamos ser a luz do mundo. Opiniões diferentes neste ou naquele assunto, porque nem todos têm o domínio completo de todos os assuntos. Alguns conhecem superficialmente, outros têm um pouco mais de conhecimento, têm um pouco mais de recursos, de mecanismo. E tem aqueles que precisam ser orientados através da palavra falada, por não ter acesso, por não ter conhecimento, por não saber interpretar e nem compreender, precisam daqueles que, assim como Jesus, lhes mostrem o caminho do bem, o caminho do amor. Tudo isso faz parte da nossa vida. E sem a palavra falada, nós ficamos restritos, nós ficamos comprimidos, nós ficamos presos a uma situação que muitas vezes pode levar a situações irreversíveis, a situações calamitosas e que muitas vezes levam mesmo à crueldade e à desunião. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhe as estruturas. A palavra falada que chegou até nós vamos analisar. Se com as nossas experiências, com a nossa vivência, com o nosso conhecimento, com as informações que hoje nós detemos, mas, acima de tudo, é preciso procurar compreender quem está ao nosso lado, quem está conosco, quem trouxe a informação, quem trouxe a palavra e a quem nós estamos nos dirigindo. É isso que ele está dizendo.
Se é algo ruim e nós incentivamos, nós estamos colaborando para a desordem, nós estamos colaborando para a anarquia. Se nós sabemos que isso está no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus, morre aqui conosco. Não vamos passar adiante, não vamos divulgar, não vamos explorar, não vamos fazer uso da ignorância dos nossos irmãos, causando-lhes medo, terror, impondo-lhes misticismo, fanatismo para aurir vantagens. A palavra falada, a palavra que chegou até nós, aquilo que veio até nós, tem sempre uma razão, tem sempre um motivo. O que nós vamos fazer com isso é de nossa responsabilidade. Como nós vamos trabalhar esta informação e essa palavra vai dizer exatamente a nossa conduta. Se nós estamos agindo como filhos de Deus, se nós estamos agindo como seguidores do Cristo, procurando exemplificar e praticar aquilo que ele nos ensinou, ou nós estamos sendo ferramentas a serviço das trevas, da ignorância, da maldade, do ciúme e da inveja. Sejamos, pois, ainda que imperfeitos, instrumentos nas mãos hábeis dos trabalhadores do Mestre querido. Por tua resposta, converter-se ao bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se ao mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Vamos levar a alegria, a descontração. Vamos ensinar de uma forma simples, de uma forma clara, para que as pessoas possam compreender a grandiosidade da vida. Compreender que Deus é um Pai de amor, de bondade, de justiça, que Jesus é o irmão maior, é o responsável por nós, que mesmo estando em situações diferentes aqui neste planeta bendito, somos todos iguais, estamos todos a caminho da luz. Nós podemos viver com alegria, nós podemos viver em paz, nós podemos espalhar o sorriso, como podemos também causar a dor, ampliar o sofrimento, causar tristeza e apreensão entre as criaturas. É o que nós estamos fazendo com aquilo que chega até nós. O Evangelho de Jesus, trazido até nós pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, sofreu ao longo da história grandes mutilações, acréscimos, supressões, verdadeira violentação na essência dos ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita, através dos benfeitores espirituais, esses direto auxiliares do Cristo, vem restabelecer a ordem do Consolador prometido, trazer novamente a verdade até nós. E hoje a doutrina espírita é clara. Ela não proíbe nada, mas mostra as consequências de todos os nossos atos. Mostra que Deus não recompensa, não pune, mas também não privilegia a ninguém. Que todos nós somos hoje o efeito daquilo que semeamos ontem, do que falamos ontem, do que transmitimos ontem, os nossos feitos. Em todas as circunstâncias está a palavra. A palavra edifica, transforma, mas também fere, machuca, magoa e às vezes até mata. Então, como nós estamos sendo? Esta alegria constante, essa leveza de alma, essa pureza de sentimentos, ou todo esse ardor, o peso ainda da intriga, do orgulho e do egoísmo que predomina entre muitas as criaturas? Sejamos a palavra falada, o sorriso falado, sejamos a descontração falada, mas que ensina, que edifica, que exemplifica, porque o Cristo que já existe em nós se manifesta a todos os homens de boa vontade.
Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Sim, se nós ainda não compreendemos, se nós ainda não temos um domínio total daquilo que está sendo falado, vamos nos abster. Não vamos simplesmente fazer do achismo parte da nossa existência. Vamos nos ater aos fatos. Vamos partir do conhecimento que os nossos companheiros de jornada detêm, daquilo que os nossos companheiros de jornada hoje conseguem compreender. No ambiente doméstico, não significa que a família consanguínea estejam todos no mesmo degrau evolutivo. Não. Enquanto uns buscam paciência, tolerância, outros precisam do perdão, outros precisam da piedade. A resignação é para todos, ainda que nem todos a compreendam. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é o como nos ensina Paulo de Tarso, deixar refletir em nós o Cristo que já existe. E qual é o Cristo que existe em nós? Aquele que sabe que o amor cobre uma multidão de pecados, como nos ensina Pedro em sua primeira carta. Cobre uma multidão de pecados, mas não todos. É preciso, sim, resignação, é preciso, sim, sacrifício e renúncia. E a palavra falada tem muito disso. Nem sempre nós precisamos falar. Muitas vezes é preciso calar, como está lá no início da nossa lição de hoje, ouvir. Ouvir também é uma arte. Ouvir faz parte do falar, porque nós estamos ouvindo com o coração, nós estamos ouvindo em espírito. A palavra articulada é muito mais uma necessidade de quem está desabafando. E nós estamos sendo um bom próximo, nós estamos amando o próximo, deixando que ele fale, deixando que ele exponha através da articulação aquilo que o aflige, os seus tormentos, as suas dores e os seus sofrimentos, que essas palavras sejam sempre bálsamo, sejam sempre medicação, e nunca veneno, nunca ódio, nunca e jamais seja para prejudicar a este ou aquele. Vamos falar, mas vamos falar de amor, vamos falar do bem. Vamos ouvir, mas vamos sempre e em todas as oportunidades sermos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.